Boa tarde a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que cada um possa, em prece, pedir o que necessita e que Deus possa ouvir e, conforme o merecimento de cada um, receber. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao Pai, a Jesus, aos Espíritos amorosos, nossos anjos guardiões, por esta tarde festiva, porque é uma festa quando chegamos nesta casa, para que juntos possamos ouvir os ensinamentos de Jesus e que através deles possamos pôr em prática os momentos da nossa vida. Mas nós te rogamos, Jesus, que nos auxilie nos momentos de nossas atitudes, os momentos de tristeza, dando a força e coragem para enfrentarmos qualquer dificuldade. E assim, Jesus, que a tua luz possa envolver a cada um de nós que aqui estamos. E que essa luz possa envolver todos os nossos lares, levando lá a paz, a alegria, a harmonia e todos os momentos que possamos ter dentro do nosso lar, que sejam de oração, de paz, de tranquilidade, entre todos aqueles que habitam. Abençoe também, Jesus, a todos os irmãozinhos que estão em hospitais, que o nosso amor, a nossa prece possa chegar a cada um, aliviando as dores, e que todos possam ser abençoados por Deus. E assim, Jesus, como forma de gratidão, recitamos a prece que um dia nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Jesus, cair em novas tentações. Livre, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muita gratidão, Senhor, por mais esse dia. Que assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora eu gostei. É que eu fiquei ali no cantinho e eu fui cumprimentar um por um, né, como eu costumo ser. Mas hoje é engraçado, nós estávamos escutando a história do Zé. E eu escolhi abrir o Evangelho hoje cedo para trabalhar conosco o assunto, e caiu na página da Instrução dos Espíritos, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. Ó, esse paciente do doutor Zé Antônio é o comum a gente ter na vida, né? A gente acha que Deus não é justo, que a gente não merecia aquilo, a gente reclama de Deus, né? Reclama e chega a ponto assim dele esquecer que Deus existe. Não quero mais saber de Deus, não quero, principalmente nas doenças que não tem cura, né? Mas o problema todo é que a gente esquece que nós estamos num mundo atrasado. Como é que a gente sabe que o mundo é atrasado? Por nós mesmos, né? Que ainda somos cheios de orgulho, nós somos cheios de egoísmo, já estamos começando a trabalhar, né, essa questão, mas ainda temos dentro de nós muito disso. Então, a Kardec, o espírito Lacordaire, escreve na Sociedade Espírita de Paris, se eu não me engano, não, é em Havre, ele escreve Lacordaire Espírito, e Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo o bem e o mal sofrer. Adianta ficar falando
que não, que Deus não é justo, blasfemando, não adianta. Não vai passar. E o que não vai passar? Vai ficar pior. Porque eu, quando estou nervoso e falando assim, inconformado, que não mereço aquilo, que Deus esqueceu de mim e tal, o que acontece? Eu vou chamar companhias espirituais, nós estamos estudando aqui, há quantas semanas a gente vem falando sobre isso. As companhias espirituais indesejáveis. Então, eu vou atrair espíritos ao meu lado e eu depelir o meu anjo da guarda e ficar só com aqueles que estão incitando, gostam de incitar as pessoas a sofrerem, a passarem mal, né? Isso tem muito, a gente vê muito na reunião mediúnica. Ele está malzinho agora, ele fez trocentas coisas, só que ele pediu perdão a Deus e recebeu a chance de vir numa outra encarnação, mas ele não está livre da dívida que ele deixou. E aí o outro se sente na obrigação, porque ele está ali bonitinho em outra vida, com a família, com tudo, e Deus não castigou ele, está castigando a mim. Mas é por quê? Porque quando eu reclamo com Deus e vou tomar satisfações, vou dizer, vou tirar satisfações daquilo que o outro fez, que já esqueceu, né? Que está reencarnado, ele nem lembra mais daquilo, mas está ali o obsessor. E isso, no mundo de expiações e provas, que é o mundo que nós estamos, isso é um acontecimento normal. Por quê? Se a gente analisar, tem mais maldade do que bondade. Então, o que acontece? Quando eu sou chamada a reencarnar, ninguém reencarna e cai naquela família por sorte. Ou, como é que a gente fala? Vou pegar uns papeizinhos e nós vamos fazer um sorteio. Então, chegou lá só. Isso não existe no plano espiritual. É muito, pode ler o livro, o terceiro livro de André Luiz, o primeiro ao nosso lado, o segundo os mensageiros e Missionários da Luz. Ele explica todo o processo reencarnatório que o nosso anjo da guarda programa para a gente. Nós não temos condições ainda de querer só os espíritos mais evoluídos. Mas o nosso anjo da guarda, que nos conhece mais, ele faz uma programação e aí mostra para a gente aceita. Então, tudo isso que a gente está passando, que a gente passa na vida, problemas dificultosos, né? Tudo isso que acontece, está tudo lá na programaçãozinha. E também no livre-arbítrio nosso de escolher. A gente escolhe. Não é nem todos as grandes coisas, quem vai ser meu pai, minha mãe, meu marido, né, os meus filhos, que profissão que eu vou ter, quanto tempo que eu vou ter, essas coisas básicas assim, a gente está na programação. Mas doenças também, terminais, doenças, câncer, essas coisas. Só que o câncer também vai muito de mágoa, de a gente ficar magoado, ficar triste. Né? É a depressão e é o câncer. Então, a gente tem que trabalhar o nosso pensamento e o nosso coração para que a gente possa, vamos dizer assim, bem sofrer. Vamos ver o que Lacordaire coloca aqui. Ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Então, ricos, pobres, todos sofremos, de uma forma ou de outra. Perda de entes queridos, né? Vamos dizer assim, parentes que a gente estava muito ligados, meu marido se despede da esposa, a esposa se despede do marido, né? Um divórcio, esquece dos filhos, etc, etc, etc. Então, isso tudo é a lei de causa e efeito, tá? A gente programa, a gente faz,
Depois, quando fica velho, fala assim: ai, por que eu fiz aquilo? Ai, agora estou sozinho. É assim que acontecem as coisas, né? Então, mas todos sofrem. Pode ser rico, pode ser pobre. Todos sofrem, tá? Mas, ai, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O que é provas bem suportadas? São as provas que a gente passa, porque todo mundo passa, a gente vem mais ou menos aos 5 anos, até 10, assim. Você vai meio sossegado, pagando as contas, vai indo na vida, tal, tratando as doencinhas que aparecem, de repente vem uma cacetada. Por quê? Quando as contas estão pagas, quando a gente está vivendo os nossos caminhos, está tudo bem, a gente não lembra nem de rezar, nem que Deus existe. É isso que acontece. Agora, o que faz a gente ter fé em Deus? Porque o bem sofrer, a primeira coisa que a gente tem que ter para saber bem sofrer é a fé em Deus. É o conhecimento de que a vida continua. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com um espírito e falou para mim assim: mas a morte é isso? Eu tinha tanto medo de morrer, dona, falou para mim. Mas eu nem percebi que eu morri, mas ninguém percebe mesmo. Você lembra quando você nasceu, saiu da barriga da mãe? Ninguém lembra. São duas coisas que a gente não lembra, que não sente dor, nada. É quando nasce e quando morre. Então, veja bem, a gente tem que ter a consciência de que nós precisamos compreender as leis divinas, porque Deus é justo, Ele é Pai de todos, a cada um Ele dá todas as oportunidades iguais para todo mundo. O que eu vou fazer das oportunidades que Deus me deu é comigo, é o meu livre-arbítrio, tá? Então, o bem sofrer, a primeira coisa que ele diz assim, ele diz aqui assim, né? Somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Quer dizer, a gente não se revoltar contra Deus, porque a gente sabe que precisa daquilo. Se a gente analisar a vida, a gente precisa daquilo, tá? Tem gente, por exemplo, eu tenho uma vizinha que perdeu uma filha com 18 anos, mas há 40 anos atrás. Ela sofreu um desastre de férias com os amigos na praia, e aí na serra de Londrina o carro bateu, só ela faleceu, os outros não. Só ela. Não estava nos desígnios de Deus naquela hora, na programação reencarnatória? Tá. Só ela. Nós temos uma grande amiga que agora as meninas acho que estão com 16, 17 anos, que o filho dela tinha gêmeos, então veio a esposa e o marido na frente do carro, o irmão do marido, vieram passar o final de ano aqui, o Natal, e atrás uma menina em cada cadeirinha. Morreu, ele dormiu no volante, morreu os dois que estavam na frente, o filho que estava atrás se machucou bastante, mas depois, graças a Deus, se recuperou, e as meninas não sofreram nada. Então, umas moças bonitas hoje. Então, veja bem, estava ou não estava na programação? Tá. A mãe já tinha até sonhado que ela ia pegar 2 crianças e tal. Teve uns avisos, né, na vida. E hoje já, graças a Deus, já passou tanto tempo, né? Então, ó, diz assim: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte a coragem. Então, quando a gente não tem coragem, quando a gente está desanimado, está triste, está acabrunhado, o Pai pode mandar as forças abençoar, mas você não está na sintonia. O que acontece? Chega aqui,
eu estou noutra sintonia, eu perco aquela vibração harmoniosa. Por quê? Porque eu não estou em sintonia com Deus. Gente, toda vez que a gente estiver aborrecido, estiver magoado, tem alguma coisa doendo, parece uma doença, o remédio maior é a oração. Não é oração decorada, Pai Nosso, Ave Maria, etc. Né? Também pode fazer, mas a conversa que sai do coração da gente em ligação com Deus, é isso que nós temos que aprender. Todo o trabalho que a gente faz com alegria no coração é uma oração. Por quê? Porque eu estou feliz, eu estou ligado a Deus, estou ligado ao meu anjo da guarda. Né? Aqui. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem que a gente tiver. Resignação e coragem. Eu estava contando o desastre daquela menina, mas até hoje a mãe dela chora. Quando eu perdi minha filha, eu não perdi, ela está sempre comigo no coração. Mas quando eu perdi minha filha, ela faleceu numa sexta-feira. Eu passei, sabe, estava começando a pandemia, tudo fechado. Eu passei a sexta, né? O sábado, o domingo e a segunda-feira, que eu não conseguia ler. Eu lia, mas não assimilava o que eu estava lendo. Aí eu vim aqui, eu telefonei para a Zequinha e falei para a Zequinha, Zequinha, estou precisando voltar para a casa espírita, que é a minha força, né? Aí a Zequinha falou, está fechado, né? Mas a portinha lá, vocês ficam na salinha de paz, então é uma salinha de paz. Aí eu convoquei, nós estávamos acho que em 6 naquele dia, e vieram umas 6 pessoas, nós estávamos lá, teve a reunião comum, os estudos comuns, como a gente sempre faz. De repente uma companheira nossa falou assim, agora senta aí que o paizinho falou para eles vão te ajudar. Bom, me deram um passe espiritual, tirou tudo aquilo de mim, tudo. Toda aquela coisa saiu daqui outra. Foi impressionante, foi assim, eles são maravilhosos mesmo, né? Impressionante. Aí a minha vizinha interfonava para mim e falou assim uma vez, Celene, eu sei que você está passando, porque eu desliguei o interfone e falei assim, meu Deus, acho que tem alguma coisa errada comigo, porque eu não estou sentindo nada do que ela falou. Que ela falou comigo, ela chorou, ela fez, e eu, de uma maneira geral, estava... tinha dor. Lógico que saudade a gente tem, mas dor assim, de dizer assim que Deus foi injusto, de jeito nenhum. Por quê? Por causa disso, a força da fé em Deus. Marlene também perdeu o marido e a mãe, assim, em seguida, coisa de meses. Então, o que está sustentando? É justamente essa crença e a confiança em Deus. Não se revoltar, não blasfemar, tá? O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem de vencer e lutar. A gente tem que saber que tudo aqui na vida é passageiro. A gente não leva nem o corpo físico, vai ser enterrado lá. O que nós vamos? Com os tesouros que atrasam, não róia, ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Não desenterra e rouba, não foi isso? É palavra do Evangelho. O que quer dizer isso? Que eu tenho por obrigação a vida material é melhorar a inteligência nossa, o estudo, né? Ter fé em Deus, né? Trabalhar a nossa moral, a melhoria moral. É isso que eu vou levar. O bem que eu fizer é a minha moeda do lado de lá. É o bem que a gente faz, né?
Se a gente tem alguma coisa errada, fez alguma coisa errada, tem consciência, a culpa, o problema todo vai ser a culpa. Porque uma coisa é você estar aqui, e outra coisa é você chegar do lado de lá e ver a fichinha de você, o que você deveria promover, trabalhar, e você não aproveitou. Não é? Não é bem isso aí. Aí ele faz uma comparação, que o militar que não vai à guerra, ele fica nos quartéis, ele não aumenta os cargos, ele não sobe de cargo. Então é assim, vamos à luta, vamos vencer as dificuldades do caminho. Se a gente começar a trabalhar e ver os momentos de dificuldade, faz uma análise, né? Como aconteceu e tal, você vai ver que você foi ajudado a se fortalecer. Mas isso precisa o quê? Da oração, da fé em Deus, tá? Tenha a certeza que a vida continua. Outro espírito falou comigo assim: e agora, para onde eu vou? Eu falei: não sei, pergunta aí para o moço que te trouxe, né? Mas de uma maneira geral, falei: você vai encontrar seus familiares, entes queridos, né? De uma forma ou de outra. É isso que acontece. Quer maior consolação do que você ter a certeza de que isso acontece? Você vai ver os seus parentes desencarnados. Quem sabe a gente já tem um lugar lá nosso, uma casinha da família, e todos trabalharam juntos para construir. É assim, gratificante a gente poder compreender tudo isso, né? Isso que ajuda a gente a se conformar, a gente se estabelecer, a gente passar por esses momentos difíceis, né? Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco mesmo, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Teve uma hora no Evangelho que Jesus fala assim: eu venci o mundo. Ele superou todo esse chamamento que a gente tem para nos ligarmos às coisas materiais. Ele superou tudo. Então é isso que ele está falando aqui. É forte quando você não teve cólera, quando você superou, né? A cólera, o desespero, né? A impaciência. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e submissão à vontade de Deus, porque serão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, porque depois do serviço virá o repouso. Então, eu escolhi esse tema também por causa de uma historinha que está contada aqui no livro Alvorada Cristã. O Alvorada Cristã é um livrinho do Ney Lúcia, é o mesmo autor do Jesus no Lar. E ele conta uma história que eu contava muito para os meus netos, quando eles eram menores, do carneiro revoltado. O carneirinho revoltado, ele é uma história infantil, mas é uma história que dá para a gente entender bem a situação da lição de hoje. E esse carneirinho, ele falava assim, a fábula, né? Ele falava assim: ai, eu passo frio quando me corto nos pelos, eu fico bravo, todo dolorido, e só reclamando, olhava a parte negativa da tosquia. Aí ele resolveu falar com Deus, pedir a Deus que ele queria ser diferente, não queria ser igual aquele lá, ele era muito orgulhoso. E aí então ele pediu a Deus que os pelos deles fossem tudo de ouro. Dormiu. No dia seguinte, o Senhor falou com ele: tá bom, o teu pedido será feito. Aí ele levanta todo douradinho, né? Então ele vai aqueles cachinhos tudo dourado, ele vai andando assim, tá?
Só que a primeira pessoa que viu que ele estava assim, os trabalhadores da fazenda, começaram a arrancar os pelinhos dele. E aquilo ficou todo machucado, né? Porque vieram várias pessoas, deixaram ele pelado, tudo saindo sangue, machucado. E ele chorando, né? Outra vez, Senhor, eu não quero mais ter pelo dourado, não, que eles me machucaram muito. Mas também não quero ser com lãzinha branca, não. Eu quero ser diferente. Aí Deus falou para ele, tá bom, eu vou fazer o teu pedido, vou resolver as tuas situações. Mas como é que você quer nascer? Ah, eu queria que os meus pelinhos fossem de porcelana, né? E ele andava aqui e fazia assim, que já ia quebrando um, quebrando outro ali. Mas veio uma vendaval daqueles que arrebentou ele e machucou outra vez, porque porcelana é louça, né? Machucou todo ele. Ele chorando, Senhor, eu não quero mais ter porcelana. Eu quero mudar essa minha filha, mas também não quero ser uma ovelhinha igual às outras, não quero ser diferente. Aí o Senhor falou, o que você quer? Ai, eu quero que os meus pelinhos sejam todos de mel. Então no dia seguinte aquele aí foi abelha, foi mosca, foi mosquito, foi tudo que gostava do doce. Machucaram ele, né? Porque ficava aqui, o outro ficava ali, né? Aí ele vai, Senhor, eu não quero mais ser com as minha lãzinha de mel, eu quero outra coisa, mas também não quero ser branco, não, quero ser diferente. Aí ele pensou, porque Deus perguntou para ele, então como é que você quer? Ah, eu quero ser com alface. Eu quero os meus pelinhos de alface. Ele levantou no dia seguinte, tudo cheio de alface, aquilo andava, não pesava nada, uma delícia, né? Mas e aí, que o pasto era o mesmo dos cavalos? Quando os cavalos descobriram ele, começaram a bocanhar a alface, como o cavalo faz todas as coisas. Ai meu Deus, aí ele começou a pensar, não tem mais nada para fazer diferente. Aí ele chorou, pediu perdão a Deus e falou assim, ó Senhor, eu quero que o Senhor me faça voltar outra vez branquinho, porque pelo menos quando eles me tosquiavam, mas eu tinha a minha comida bem feita, a minha alimentação, tudo. Quero voltar a ser igual aos meus companheiros, né? Agora vem a moral da história, né? Volta e segue teu caminho em paz. Compreendeste, enfim, que os meus desígnios são justos. Cada criatura está colocada por minha lei no lugar que lhe compete e se pretendes receber, aprende primeiro a dar. Então o carneiro envergonhado, mas satisfeito, voltou para o barco, misturou-se com os outros e daí por diante ficou muito feliz. Gente, às vezes a gente fala assim, meu Deus, estou com aquela jararaca, como é que eu fui escolher aquela mulher? Não é isso? E a mulher faz a mesma coisa. Acontece que é jararaca e o jararaca tem que ver juntos. Para quê? Para parar estas, para aprenderem a amar. Então nós estamos na família que merecemos, que nós ajustamos no plano espiritual e resolvemos atender, porque, lógico, casamento de missionária só que dá certo, o resto ali tem que morder a língua, tem que fazer de cego, não é? Para viver. Eu estou casado desde 1970, 53 anos. Então, teve muitos momentos que o meu marido me perdoou, ficou quieto, né? E eu tenho muitos momentos também que eu fiquei quieta, mudei a língua, não é? É assim, a convivência é essa. Hoje em dia, qualquer coisinha estão se separando. Não tem aquela responsabilidade. Mas por quê? Porque a gente teve sempre religiosidade no coração. Nós nascemos numa igreja católica, né, no catolicismo, mas fomos católicos. Depois, quando
as dúvidas aparecerem, encontramos as respostas. Só no Espiritismo nós podemos estudar o Espiritismo. Graças a Deus, em 81 que eu vim em São Paulo e conheci o seu. Então, é justamente isso. Trabalhar em nós as leis divinas. Nós temos estudos na casa sobre a lei divina. Nós estamos a estudar. Pode até pegar agora no final. Nós estamos estudando a questão dos milagres de Jesus, que não eram milagres, né? É que a gente fala de milagre quando a gente não entende a lei divina. Mas quando você conhece a lei divina, aquilo não é mais milagre. Ele descortinou para o homem o mundo infinitesimal. Você não enxerga, você olha aqui, você não vê, mas se fizer um microscópio no universo, possibilitou eles montarem essas sondas maravilhosas que trazem para nós a vista das galáxias e tudo. E ele trouxe para nós agora, que nós estamos a mediunidade. A mediunidade é a oportunidade que nós sabemos, que nós podemos ter, de conhecer o mundo espiritual. É através da mediunidade que a gente vê. E outros que não tem jeito. Não querem saber de Deus, mas nem tá. Então é só. Por quê? Porque fazem muita coisa errada e acham que Deus não vai perdoar. Então a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de estudar a doutrina. E não é porque a Celina está falando aqui, não. É porque eu raciocinei isso, que parece aqui de volta, agora tem muito, né? Então a gente vê que dá uma multiplicação de oportunidades da gente conhecer. Eu falei o nome de homens, né? Então, trazendo mensagens e instruções a respeito do plano espiritual. E é isso que nos dá força, porque Deus tem espíritos, reveses no trabalho, na fortuna, ingratidão, porque confiança em Deus, que é o necessário, né? Confiança em Deus. Muita paz a todos. A gente convida os velhos facetes da Câmara de Paz. De todos aqueles que passaram por esta casa já se encontram no plano espiritual, que firmaram os alicerces desta casa do Evangelho e no amor. O representante maior, Paizinho Hugo, seu Carbachuga, nós agradecemos a oportunidade desses corações amigos nos abrirem as portas nos momentos de aflição, para que pudéssemos encontrar o refúgio e o seu amor, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Temos muito a agradecer. Rogamos a tua paz, não só para nós, Senhor, mas para todo o planeta Terra, principalmente os lugares onde as guerras fratricidas continuam. Permita-nos, Senhor, vibrar amor. Receba a nossa prece por todos aqueles que têm as incumbências de dirigir nações, para que eles possam despertar para o que prometeram no plano espiritual e possam ser envolvidos no amor do Cristo, para que Jesus possa abençoar a todos aqueles que ainda não acordaram para a realidade do bem, do amor e da fraternidade. Obrigada por esta tarde. Abençoe nossos familiares, entes queridos. Permita-nos voltar aos nossos lares e sermos instrumentos
de exemplos de amor na nossa casa. O exemplo arrasta. Obrigada, Sr. Carvalho, obrigada, Paizinho Hugo, obrigada, Allan Kardec, por trazer a doutrina até nós, acessível em muitas partes do nosso planeta Terra. Obrigada por tudo, envolva nos corações amigos que estão aqui presentes. E Deus abençoe a todos vocês, porque vocês são as pessoas que nos trazem felicidade, que nos fazem ter o prazer de chegar aqui todas as quartas-feiras nesse horário. Muita paz, muita alegria, muita esperança e muita fé é o desejo do meu coração para vocês. Paz a todos.